para lá. E enquanto isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Atos capítulo 9. Eu vou ler o verso 17 até o verso de número 19. Atos 9. Vou ler do 17 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs a mão sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor ministre os nossos corações, Pai, fale conosco através da sua palavra. Pai, nós queremos ser transformados por essa palavra, que ela é poderosa. Ministra em cada coração, Pai, e que nós possamos ser alcançados por Ti, Pai. Oro não somente por nós que estamos aqui, mas também para quem está assistindo esse culto online, né, seja hoje ou mais para frente, o Senhor o sabe, mas que eles sejam alcançados pela sua palavra. Pai, fale conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui continuando a nossa série sobre Atos dos Apóstolos. Estamos aí na mensagem de número 14, na 14ª mensagem dessa série. Lembrando que você sempre pode acompanhar toda a série. A partir de hoje, o que eu faço? Vou lá no YouTube e você consegue ver todas as outras pregações dessa série. Estão sendo organizadas lá numa playlist legalzinha, para que você possa acompanhar todas as mensagens dessa série. E hoje, nós vamos falar de uma coisa bem legal, que foi a questão da conversão de Paulo. Mas antes de entrar no tema especificamente, eu falei, né, que ontem nós tivemos o Congresso das Mulheres, né, aqui da nossa região. Tinha cerca de 200 mulheres. Esses eventos sempre são muito legais, né? As pregadoras são interessantes, sempre trazem coisas novas ali para a gente. E nisso também, o que é legal também desses eventos, que você vai sempre encontrando pessoas amigas, queridas, né? No caso, que eu já tinha congregado em algumas outras igrejas no passado. E nisso eu encontrei uma colega, né? Uma irmã em Cristo, lá do Jardim Mage. Aí, naquelas conversas que a gente está ali, falando, quanto tempo que você saiu, qual era o tempo que você estava na igreja, quando que você saiu da igreja? Aí eu perguntei lá para ela, né, quanto tempo que você está lá no Mage, lá na Igreja Batista do Mage? Aí ela respondeu de uma maneira bem inusitada. Ela chegou assim para mim: olha, pastor, eu de Igreja Batista, eu tenho 30 anos, mas de convertida, uns 7. 30 anos de igreja, mais uns 7. Aí depois ela falou assim: não, é que eu estava lá, minhas filhas sempre foram mais firmes do que eu andava na igreja, depois saía, voltava, mas agora estou firme. Eu achei a resposta dela fantástica, né? Porque a gente vê isso acontecendo de uma maneira comum, porque uma coisa é você vir para a igreja, outra coisa é você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. A conversão marca uma mudança drástica na sua vida. Às vezes você pode passar anos e anos na igreja. Você pode ir para seminário.
né? Até pregar a palavra, mas às vezes nunca ter um encontro realmente real com o Senhor Jesus, pois esse é realmente um divisor de águas, um divisor daquilo que era o seu passado para o resto da sua vida. Sem a conversão, nós vamos ser apenas pessoas cristianizadas, vamos ter valores cristãos, mas nunca vamos entender mesmo o que é ser um cristão. E, infelizmente, dentro desse boom evangélico que nós estamos tendo no Brasil, né, onde rapidamente o número de evangélicos tem crescido, nós estamos vendo uma realidade onde muitas pessoas estão sendo cristianizadas, mas elas não se tornam realmente cristãos. Muitas pessoas não têm passado por esse momento de entregar a sua vida a Jesus, mas viveram a vida toda na igreja, passaram muito tempo escutando pregações, os pais são cristãos, mas a pessoa em si não é um cristão, ou nunca teve essa experiência com Cristo, como a gente gosta de falar. E essa realidade tem trazido umas coisas que são muito loucas, que a gente poderia nem pensaria há 20 anos atrás. Porque quando a gente pensa que uma pessoa se tornou um cristão, né, entregou sua vida para Jesus, a gente pensa, não, essa pessoa realmente mudou de vida, ela se transformou totalmente. Mas hoje, temos visto umas coisas doidas. Vou dar um exemplo. Lá no Rio de Janeiro, tem alguns traficantes que se identificam com a fé evangélica. Eles falam que são cristãos. Inclusive, um dos líderes da facção se fala que é pastor evangélico. O negócio é tão doido que eles, quando invadem uma favela e dominam a favela, né, quando aconteceu isso alguns anos atrás, eles entraram e depois saíram quebrando todos os centros, né, de religião afro que tinha ali na comunidade deles. Eles quebravam e ainda escreviam assim: Jesus é o dono deste lugar. Negócio doido. Aí você vai falar assim: mas eles não são evangélicos, não se converteram. Não, eles se identificam como cristãos, se identificam como evangélicos. Mas falta o que ali? Conversão, uma verdadeira conversão, para ter essa mudança real de vida. Isso fica óbvio, né, que eles não entenderam direito o evangelho, mas mesmo assim eles oram para um tipo de Deus guerreiro, parecido com o Deus do Antigo Testamento, que vai na frente, que ajuda eles a dominar territórios, coisas desse tipo. Num mundo cristianizado, a gente vai ver coisas absurdas acontecendo. Por exemplo, pastoras matando marido, pastores escondendo na cueca dinheiro de corrupção, ou até mesmo evangélicos agradecendo a Deus porque receberam propina. Tudo isso que eu estou falando aconteceu de verdade, tá? Não é coisa da minha cabeça, não. Se você procurar, eu posso dar os nomes, alguns há mais tempo, alguns outros há menos tempo, né? Os casos de corrupção são mais antigos, esses casos piores são mais recentes. Porque as pessoas, elas estão falando que são cristãs, mas na realidade falta uma mudança. Irmãos, é necessário que haja uma conversão verdadeira, um divisor de águas na sua vida, uma mudança radical. Não adianta que você esteve a vida toda na igreja, estar na vida toda na igreja, não leva você para o céu. Precisa de algo mais. Mas esse algo mais é muito mais barato, não é caro, não é uma coisa que você tem que fazer. Mas é necessário que isso aconteça. Não é à toa que às vezes a gente vê, né? Pessoas que estão na igreja, crescem, aí chega mais ou menos na
na época da faculdade, ou ficam adultos, acabam se desviando. Mas às vezes não é que está se desviando, na verdade nunca teve. Estava na igreja, mas nunca pertenceu à igreja. Nós, irmãos, temos que ter a noção que vir à igreja, escutar louvores, assistir pregações, não adiantam. Nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo. Isso é necessário, isso é urgente. E o que eu quero falar justamente nessa noite é de uma conversão. A conversão de uma pessoa que influenciou todo o cristianismo. Nós vamos falar um pouco do que aconteceu com Paulo, Paulo de Tarso. Paulo que escreveu várias das cartas que estão no Novo Testamento. Paulo que nos trouxe a nossa teologia, né? Nos explicou mais claramente quem era Jesus. E eu oro a Deus para que o exemplo de Paulo nos leve a um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre Paulo. A gente sempre fala de Paulo. Abra na carta de Paulo aos Coríntios. Abra na carta de Paulo aos Efésios. Né? Mas quem era Paulo? Quem era esse homem? Quem era esse rabino de 2000 anos atrás? Paulo é bem interessante que a gente tem muito material na Bíblia a respeito da vida dele. Então a gente tem várias coisas que a gente pode falar a respeito de Paulo. Primeiramente, a gente tem que lembrar do nome. No livro de Atos, nós vamos ver Paulo sendo chamado de duas maneiras. Saulo, que é a versão hebraica do seu nome, e Paulo, que é aí a versão latinizada do seu nome, né? Ou versão grega do seu nome. E significam aí pequeno, né? O nome dele. Paulo, ele nasceu mais ou menos ali no ano 5. Aproximadamente, a gente não tem certeza. Mas ele nasceu por volta do ano 5, então ele é bem mais novo do que Jesus. Paulo, ele era judeu e nasceu na cidade de Tarso, da Sicília, né, ali onde que fica hoje ali a Turquia. Ele era judeu, né, ele mesmo fala lá em Filipenses 3:5 que ele era hebreu de hebreus, ou seja, a sua mãe e o seu pai eram hebreus. E ele era da tribo de Benjamim. Paulo também, ele era cidadão romano. Isso significa que um dos seus pais, ou a mãe, ou o pai, eram também cidadãos romanos. Então, eles eram judeus e também cidadãos romanos. Paulo, ele fala que ele recebeu a cidadania romana por nascimento. Então, ele tinha todos os privilégios de ser um romano. Porque os romanos eram assim, quando eles dominavam algum país, eles faziam uma separação entre quem era romano, que tinha uma série de leis e série de privilégios, e os que não eram romanos. Paulo, ele era romano também. Por volta dos 14 anos, Paulo, ele foi enviado para cursar o ensino superior em teologia com Gamaliel. É interessante, porque para os judeus é um pouco diferente da nossa mentalidade. Para os judeus de antigamente, e hoje também um pouco, né? Quando você completa 12 anos, o menino completa 12 anos, ele chega na sua maturidade, né? Sua maioridade espiritual, né? Aí tem todo lá um rito, né? O bar mitzvah lá dos meninos, né? E logo depois eles poderiam ser enviados para aprender mais da religião. Então ele foi enviado para um dos mestres mais conhecidos da época, né, mais famosos, com melhor reputação, que foi Gamaliel. Então ele estudou e se tornou um rabino. Não só rabino. Ele mesmo fala que, como ele era muito zeloso da lei de Deus, ele se tornou um fariseu. E por que ele se tornou um fariseu? Porque era a seita mais rigorosa do judaísmo da época. Então, imagina só, aqueles caras que Jesus brigava bastante lá, os fariseus, Paulo era um deles. Né? Ele não conheceu diretamente Jesus, porque ele não fala sobre isso em nenhum momento nas suas cartas. Mas Paulo, ele era extremamente rigoroso com a lei. Era uma pessoa extremamente devota, extremamente zelosa.
de tudo que ele tinha de Deus. E por outro lado, ele também era uma pessoa que conhecia ao extremo a palavra de Deus. Todo o Antigo Testamento ele conhecia muito bem. A gente vai ver tudo isso nas cartas de Paulo. E por conta do seu zelo com a palavra, ele vai se tornar um perseguidor da igreja. Porque no primeiro momento, ele vai achar que aquele negócio de Jesus ter ressuscitado, que aquela história era uma heresia. E por conta de ser uma heresia, ela deveria ser aniquilada. Isso mesmo, irmãos. Aniquilados. Paulo, ele quis destruir a igreja. Por conta disso, né, nós vamos ver no próprio livro de Atos, no capítulo 8, verso 1, que ele consentiu com a morte de Estevão. No seu desejo de destruir a igreja, Paulo, ele caçava os cristãos que estavam em Jerusalém de casa em casa. A Bíblia fala que ele arrastava homens e mulheres para as prisões. E lá na prisão, ele dava voto de consentimento de morte. Ele fazia até mesmo os cristãos blasfemarem. Paulo não somente era uma pessoa devota, mas o contexto nos dá uma ideia de quase uma pessoa que fosse um fanático religioso. Que por conta que você está fora da lei, né, de Moisés, você merece a espada. Né, você merece o sofrimento. E ele tinha ódio, um ódio profundo dos cristãos. Olha só que coisa louca, você tem a igreja crescendo, e do outro lado você tem uma pessoa extremamente rancorosa, que queria acabar com os cristãos. Uma pessoa perigosa. Naquela época, irmãos, a gente tem que entender como que funcionavam as coisas. A religião dos judeus, ela era permitida por Roma, desde muito antes de Jesus Cristo, né? Desde do imperador César, depois Augusto, eles permitiam a religião dos judeus. Ela era tão permitida que os judeus, né, no templo, poderiam até ter uma guarda, né, para proteger o templo. Então você vai ver ali que os judeus os judeus tinham pessoas armadas, até porque no templo tinha muito dinheiro. Talvez vocês lembrem de uma pregação que eu fiz há bastante tempo, que eu falava lá que o templo era um lugar onde as pessoas levavam as suas ofertas. Então o que tinha no templo? Muito dinheiro. E como que você protege dinheiro? Com guarda, né? Com gente armada. Então no templo tinha muita gente armada. Eles tinham uma guarda. E Jerusalém, eles tinham até uma certa autoridade sobre as outras cidades. Era uma autoridade delegada pelos romanos também. Então, os líderes de Jerusalém poderiam, por exemplo, mandar buscar e prender judeus em outras cidades. Paulo, no seu desejo de exterminar a igreja, depois que ele caçou cruelmente a igreja em Jerusalém, a igreja por medo dos judeus, e especialmente ele de Paulo também, por conta da sua ânsia de querer acabar com aquela, entre aspas, seita dos judeus, seita cristã, seita do caminho, eles foram espalhados pela Judéia. A gente já falou como isso aconteceu. E aí Paulo falou assim, agora eu vou começar a caçá-los fora de Jerusalém. Eu vou atrás de cada um essas pessoas do caminho, esses seguidores de Jesus, eu vou atrás deles. E aí o que ele faz? Ele fala com o sumo sacerdote e pede uma carta para que ele pudesse perseguir os judeus que estavam em Damasco. Para vocês terem uma ideia, Damasco fica mais ou menos 230 quilômetros de Jerusalém. Há 2000 anos atrás, onde você não tem carro, você não tem metrô, não tem avião, não tem nada, o que você vai? Você vai com animal ou a pé. Isso dava uma viagem de mais ou menos uma semana, né, para sair de Jerusalém, para chegar em Damasco.
o ódio de Paulo era tão grande contra os cristãos, que ele queria atravessar distâncias enormes para perseguir os cristãos. A gente está mais ou menos no ano 33, 35, cerca de 2 ou 3 anos da ressurreição de Jesus. E é nesse período que a gente chegou agora, né? Paulo se preparando para perseguir a igreja que estava na cidade de Damasco, que era, inclusive, em outra província romana, não era nem na província da Judéia. Ele ia para outro lugar, outra província, para perseguir a igreja. E olha só o que a Bíblia diz a respeito de Paulo. Nesse momento, ainda ele era chamado de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens e mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Olha só o desejo de Paulo. Ele queria prender todos os cristãos que ele achasse, todos os cristãos judeus que estavam ali em Damasco. Paulo era um terror para a igreja. Homem mau, né? Zeloso pela sua religião, mas mau para os cristãos, muito sofrimento. E durante esse caminho de Paulo, de Jerusalém para Damasco, acontece algo maravilhoso. Olha o que a Bíblia diz lá no verso 3, do capítulo 9. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Verso 7. Os homens que viajaram com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Essa aqui é uma evangelização relâmpago. Imagina só você ser evangelizado pelo próprio Deus. A gente pensa que seria uma coisa tranquila na paz, né? Não, Deus é tranquilo, nosso Deus é amor. Ele vai nos evangelizar, né, nos trazer a palavra com tranquilidade. No caso de Saulo, foi um pouco diferente. O negócio foi meio bruto, né? Porque ele está no meio da sua viagem, com ódio no coração, falando, agora eu acabo com aqueles cristãos em Damasco. No meio, ele aparece uma grande luz. Para toda a comitiva, porque Paulo não estava viajando sozinho, estava viajando ele e uma série de soldados. A comitiva vê aquilo que está acontecendo, escuta uma voz, e aquela voz ela fala diretamente com Paulo. Na hora que chegou aquela luz, o impacto foi tão grande que ele caiu no solo. Nós não sabemos se ele caiu do cavalo, ou se ele estava a pé do lado do cavalo e se ajoelhou. O fato é que ele se ajoelhou ali, dada aquela epifania, aquele aparecimento daquela luz maravilhosa. Que não era a luz do sol, era a própria luz da glória de Deus aparecendo para aquele homem. E ali, ele fala, né? Ele escuta a voz primeiro, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É interessante notar que Paulo estava perseguindo Jesus ali. Jesus já tinha morrido e ressuscitado há muito tempo. Já tinha passado uns 2 ou 3 anos disso. Mas ele estava perseguindo quem? Os cristãos, o cristianismo. Então, perseguir aos cristãos é perseguir a própria igreja. Perseguir e falar mal dos cristãos
Na própria igreja não, o próprio Jesus. É falar mal do próprio Jesus. Porque nós somos representantes de Jesus aqui na terra. E aí a gente percebe, né, que até hoje tem gente falando mal de cristãos, mostrando o seu preconceito contra os cristãos, como nós vimos recentemente, né, na sexta-feira, né, onde, de uma certa forma, nas Olimpíadas, onde é o lugar da inclusão de todas as pessoas, eles, de uma certa forma, disseram para os cristãos: não queremos vocês. Vocês são uns bandos de preconceituosos. Né? Isso ficou muito claro, né, nas representações que ali aconteceram. Se você não estiver ligado nos movimentos, depois eu falo aí para vocês o que aconteceu ali na abertura da Olimpíadas. Vocês estão sabendo do que eu estou falando ou não? Todo mundo está, né? Isso, beleza. Alguém não? Não, aqui, então, como tem gente que não, eu vou falar. Teve uma representação da Santa Ceia feita por drags ali, que é uma alusão diretamente com o cristianismo. Né? E nessa alusão, né, tinha alguns símbolos lá, né, fazendo sinalzinho de amor, e quem aparece no meio da ceia é o rei, o deus Baco, né? E fora tudo aquilo lá que apareceu. Isso aí quer dizer que os cristãos ali, de uma certa forma, estão sendo ali colocados para fora. Olha, a gente aceita todo mundo, mas cristãos aqui, sendo que centenas daqueles atletas são cristãos. É triste, né? Que isso aí é um desrespeito com a nossa religião, mas a gente já está acostumado, né? A gente vai sempre ser perseguido. Né? Aqui no caso de Paulo, queria matar todos os cristãos. Mas uma coisa a gente sabe, esse desrespeito não é com os cristãos somente, mas é contra o próprio Jesus. E é isso que eles estavam querendo fazer, né? Um desrespeito com o próprio Jesus. Mas isso aí é o que os franceses estão fazendo. Eu quero voltar aqui para a nossa pregação, porque naquela época e hoje, perseguir cristão é perseguir Jesus. E Jesus deixa muito claro isso para Saulo. Saulo, por que você me persegue? Aí ele perguntou: quem é o Senhor? Né? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu fico imaginando na cabeça de Paulo, deve ter dado uma tela azul. Opa, que negócio é esse? Esse Jesus não era um mentiroso? Esses discípulos deles não eram uma seita? E o pior de tudo não, e o mais interessante de tudo é que na hora que acabou aquela epifania, onde o próprio Jesus está aparecendo para ele, Saulo abre os olhos. O que ele vê? Nada. Estava cego. Em um dos relatos que ele faz para frente, ele vai falar assim: por conta daquela luz eu fiquei cego, não conseguia enxergar nada. Ele não conseguia nem levantar. E aí ele vai ser conduzido para a cidade de Damasco e fica ali 3 dias sem enxergar. E durante esses 3 dias que ele não enxergou, ele fez jejum durante aqueles 3 dias. Ele não comeu e nem bebeu. Eu fico imaginando agora o que era a cabeça de Saulo. Porque ele achava os cristãos todos heréticos. Ele achava que os cristãos estavam todos doidos. Ele achava que os cristãos estavam indo contra Moisés. Mas agora ele começa a perceber que aquele Jesus que ele não respeitava, ele tinha realmente ressuscitado e tinha falado diretamente com ele. Agora ele estava ali cego, jejuando, orando. E agora estava ali refletindo que aquilo que ele estava vendo o tamanho do seu erro, porque o Messias que ele sempre aguardou já tinha vindo, o reino que ele aguardava já estava acontecendo, e o próprio Jesus estava o chamando.
Era isso que a gente começa a ver. Imagina só, eu fico imaginando ali, Saulo ajoelhado, sentado, orando, pensando nas besteiras que ele tinha feito, porque ele tinha feito muita besteira, pensando, né, na questão da morte de Estevão, que marcou muito Paulo. Nas suas cartas ele cita várias vezes essa questão das coisas ruins que ele fez, né, como ele perseguiu aqueles cristãos, e quem estava certo eram os cristãos, e era ele que estava errado. 3 dias assim. E uma coisa que chama a minha atenção é que Paulo era a pessoa que menos merecia a graça de Deus. Porque o camarada, ele era ruim. Ele mandava prender. Ele fazia você... Nega Jesus. Fala que Jesus não é o Messias. Né? Consentir. Ele nunca chegou a matar ninguém diretamente, mas consentiu com morte. Nós vamos matar Estevão. Pode ir lá que eu seguro as coisas de vocês. Estou aqui junto com vocês. Ele não merecia nada. Mas Deus, o próprio Deus, foi lá e pregou as boas novas para aquele homem. Isso mostra um pouco da graça de Deus. Como o próprio Paulo afirma lá em Gálatas, capítulo 1, verso 15, que ele diz assim: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou por sua graça, achou bem revelar o seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios. Ele soube que ele foi escolhido desde do ventre da mãe, e ele também sabia que ele foi salvo pela graça, não pelos merecimentos, porque se fosse pelos merecimentos, ele estava na roça. E nesse ponto, nós nos encontramos com Paulo no mesmo lugar, porque nenhum de nós é merecedor de nada. Talvez você não tenha cometido os mesmos crimes e atrocidades que Paulo cometeu, como perseguir cristão, consentir com morte, mandar prender sem necessidade nenhuma, só por questões religiosas. Mas todos nós somos também culpados, porque não há nenhum justo sequer, né, nos explica Paulo lá na carta em Romanos. Todos nós somos maus, todos nós pecamos, sem exceção. Nesse sentido, nós somos iguais aos nossos pais, Adão e Eva, que viram as costas para Deus e seguem os seus próprios desejos. Cada um de nós, nesse ponto, é muito parecido com Paulo. Somos maus. Somos maus. Hoje, na aula da EBD, nós estávamos falando um pouquinho sobre justiça. A gente eu passei um videozinho que falava assim, que muitas vezes você tem lá o opressor ou o oprimido. Tem a pessoa do opressor. Se o oprimido muda de posição e consegue ficar acima do seu opressor, o que ele acaba fazendo? Ele se torna o próprio opressor. Porque a maldade está no nosso ser. Então, se nós somos alcançados por Deus, é pela sua graça. Se nós realmente podemos ter um encontro com o Senhor Jesus parecido com o que Paulo teve, é por conta da graça de Deus, não é pelo seu merecimento. Temos que ter essa noção, porque ninguém merece nada. Nada. Mas Jesus, por sua misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de termos encontros semelhantes ao que Paulo teve no passado. Paulo, no caso dele, ele viu, né, a luz, escutou Jesus. Talvez a gente não consiga ver, mas a voz de Deus, através da sua palavra, nós também conseguimos escutar. Deus ainda fala através da sua palavra conosco, 2000 anos depois. E o chamado ainda continua.
né? Aí ele fica chamando o seu nome. Vou colocar o meu, né? Rudney. Sei lá. Agora imagine Deus chamando o seu nome. Mas te chamando para estar com Ele. Que a gente possa ter esse encontro. Que a gente possa ser colocado de joelhos. Como Paulo foi. Para reconhecermos o verdadeiro Salvador. Mas a história continua. Ela não para aí. Uma coisa que a gente tem que aprender como cristãos é que a igreja é fundamental. Não dá para ser cristão por inteiro sem estar na igreja. Se nós não estamos na igreja, nós nunca vamos alcançar o nosso potencial total como cristãos. Tem coisas que nós somente conseguimos aprender e desenvolver quando estamos dentro da igreja. Por exemplo, como que você vai amar ao próximo se você está fora da igreja? Amar ao irmão, ensinar a palavra de Deus, isso tem que acontecer na igreja. E no caso de Paulo não foi diferente, ele precisou da igreja nos seus primeiros passos dentro da vida cristã. Nós vamos ter dois homens que são muito importantes para Paulo. O primeiro vai ser Ananias, que a gente vai falar agora, e o outro Barnabé, que a gente vai falar nas pregações mais para frente. Mas Deus ele vai usar um homem chamado Ananias para ajudar Paulo a entender aquilo que tinha acontecido com ele. Está lá no verso 10 do capítulo 9 de Atos, que diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, olha só, Deus falando diretamente com Ananias. Ananias era um profeta, porque Deus vai falar diretamente com ele e ele ainda vai saber o que Deus vai fazer com Paulo. É muito legal ver aqui como que Deus e o Espírito estavam trabalhando naquela época. E continua, o Senhor lhe apareceu numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, antes de continuar, olha só o que está acontecendo com Paulo. Paulo está orando, e Deus está dando revelações para ele. Olha só a especificidade que Deus estava falando com Paulo. Olha, vai entrar um homem chamado Ananias e você vai recuperar a sua visão. Olha, e Deus do outro lado está falando com Ananias. Né? Ananias, vai lá, que eu já falei com Paulo que você vai lá. Deus está amarrando as duas pontas, né? Paulo, fica tranquilo aí, que Ananias vai ir para você. Ananias, agora você vai lá, que eu já falei que você vai. Deus amarrando as duas pontas. E aí, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias tinha medo de Paulo. Imagina só uma pessoa violenta, um criminoso, que se converte. Você vai falar assim, tá bom, beleza? Não, será que isso é verdade? Senhor, eu vou lá, mas e se esse camarada se vira contra mim? Aí sou eu que sou preso, né? Eu que sou arrastado. E lembrando que a fama de Paulo era terrível. Olha só como que Ananias fala, a fama de Paulo era terrível. Mas o Senhor disse ainda a Ananias, né, continuando aqui a leitura, vá, porque este homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Deus já fala para Ananias, olha, você tem que ir lá, porque eu tenho uma grande obra através daquele homem. Aquele homem que me perseguia, aquele homem que arrastava os cristãos para a prisão, que consentia com mortes, agora ele seria totalmente o inverso. Ele é um homem escolhido por Deus para pregar o Evangelho.
E lá no verso 16 ainda ele continua: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo, ele seria transformado de perseguidor em perseguido, daquele que causa sofrimento em sofredor, daquele que queria acabar com o cristianismo em seu maior divulgador. Olha a transformação que Deus ia fazer na vida de Paulo. Ananias teve medo, com certeza, né? Mas ele vai. Isso também a gente vê uma coisa importante dos discípulos daquela época, como eles escutavam a voz de Deus e como eles seguiam a voz de Deus, mesmo que isso fosse um risco para a vida deles. Lembra, Paulo está com uma pequena guarda. Ananias podia ser preso, mas ele vai. Ele é obediente a Deus. E ele vai até a rua direita. E olha só o que Ananias faz. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus me apareceu, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas. Ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. É ali, Ananias chega ali para Paulo. E ali ele ora por Paulo. E aí acontece mais um milagre. O primeiro milagre que acontece ali na vida de Paulo é o quê? Ele fica cego. Não é um milagre de bênção. A gente fala assim: não, quero milagres na nossa vida. A gente podia também clamar a Deus para que a gente ficasse cego também, né? Que nem Paulo. Porque aquela cegueira de Paulo, ela abriu a visão espiritual dele. Aquela cegueira dele, e deixá-lo impotente, foi necessário para que ele pudesse ter realmente seus olhos abertos. No final, né, quando Ananias vai lá orar por ele, aquelas escamas que caíram dos seus olhos, mostram que ele agora sim estava vendo claramente. Paulo, antes ele estava cego, mas agora sim ele via claramente. E a Bíblia fala que ele ficou cheio do Espírito e foi batizado. Foi batizado. Imediatamente. E aí eu fico pensando ali naquela conversa de Ananias com Paulo. Provavelmente Ananias naquela conversa também já revelou para ele qual seria o destino de Paulo. Que ele seria um pregador do evangelho aos gentios. Ele iria pregar a reis. Ele iria pregar para a casa de Israel. Ele também chegaria a sofrer por conta do evangelho. Irmãos, percebem como que a igreja é fundamental nesse caso? Paulo, se não fosse a chegada de Ananias, ele não seria corretamente instruído, ele não seria batizado corretamente, né? Ele perderia algumas coisas que somente a igreja poderia trazer a ele. Porque Paulo está num momento de transformação drástica da sua mente. E a igreja, através de Ananias, orientou aquele homem que estava dando os primeiros passos na fé cristã. Ele era muito versado no farisaísmo, mas como cristão, ele estava dando os seus primeiros passos de fé. Por isso nós temos que valorizar muito a ação da igreja, principalmente na orientação daqueles que são novos convertidos, classes como classes, né, de novos convertidos, para batismo, discipulado individual, são fundamentais para que a gente possa crescer e ajudar as pessoas a crescerem na fé. Ananias foi utilizado por Deus. E que a gente também possa ser utilizado no futuro. E, por fim, irmãos, nós vemos o que aconteceu com Paulo. Olha só, Paulo sai de Jerusalém, mais ou menos uma semana de viagem, chega em Damasco, cego. Chegou em Damasco, ele ficou 3 dias.
Aí, Ananias ora por ele recupera a visão, fica cheio do Espírito Santo e depois é batizado. Pensa que Paulo ficou quietinho, tranquilinho. Ah, não, vou ficar sossegado, agora estou salvo, estou de boa, agora, né, posso ficar deitadinho, sossegado, porque agora já tenho a salvação. Foi isso que Saulo fez? Foi isso que Paulo fez? Não, completamente não. Ele fez algo totalmente diferente, que é algo muito comum com os recém-convertidos. Aquele que recebe Jesus, recebe aquela mensagem com tanta alegria, que a coisa que ele quer mais fazer é falar de Jesus para os outros, dizer da sua conversão, mostrar que Jesus é o Messias, mostrar que Jesus pode salvar outras pessoas. Isso é fantástico, né? Quando a gente pega uma pessoa nova, convertida, que está lá empolgado, e fala um monte de coisa, fala coisa certa, fala coisa errada, aí você tem que estar ajustando ali, orientando, mas é muito legal lidar com pessoas que têm essa empolgação. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de passar por esse momento, mas ele é fantástico. A alegria de ter Jesus, ela transborda. É muito mais do que você gritar, né? Porque o seu time ganhou. É muito mais do que você ter uma alegria de ter um filho. É a alegria de você ser recolhido e voltar para o Pai. E você quer falar daquilo. Mas antes de eu fazer a pergunta, vamos ver o que aconteceu com Saulo, né? Olha lá no verso 19. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Nós vemos aqui essa transformação em Paulo pregando. Agora, irmãos, eu queria que você recordasse, se é que há algo para recordar, desse momento especial, onde você teve essa alegria desse encontro maravilhoso com o Senhor. Talvez não tenha sido uma epifania maravilhosa, mas talvez por uma pregação, por algo que você escutou, por um amigo, mas aquilo te transformou de modo que você não conseguia ficar calado. Você lembra dessa situação? Aí você fala assim: isso aí, pastor, que situação? Aí eu falo: mas será que você teve um verdadeiro encontro? Ou você só está acostumado com a igreja? É legal, tal, vim aqui na igreja. É legal, tem uns louvores legais. De vez em quando, uma palavra que faz sentido. Escuto na internet, tem uns caras também bons. Mas o verdadeiro encontro aconteceu? Realmente você entregou a vida? Realmente você foi jogado de joelhos no chão? Ou somente estamos acostumados com a igreja? Somos cristãos ou cristianizados? Teve o divisor de águas na nossa vida? Paulo teve. E esse divisor foi fantástico, né? Porque a partir daquele momento, ele não vivia mais para ele mesmo, mas sim para Jesus. Será que podemos dizer o mesmo? Ou viemos aqui porque queremos receber de Jesus e não nos entregar a Jesus? Irmãos, a conversão de Paulo foi tão importante,
tão importante, que Lucas vai mencionar ela de novo no capítulo 22, no capítulo 26. Paulo também vai falar dela em Gálatas, Filipenses. A nossa conversão é um momento que a gente quer contar para todo mundo o que aconteceu conosco. Como nós fomos alcançados, como nós fomos jogados no chão, como a epifania, a revelação de Deus caiu sobre nós. Como Deus falou conosco. Irmão, eu quero dizer uma coisa, que tem hora que o bicho pega, você está mal, e sabe o que você lembra? Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu não sei o que aconteceu, mas nem sei por que aconteceu, mas Deus falou comigo. Misericórdia. Por que comigo e não com o outro? Também não faço ideia. Mas Ele falou comigo. E se aqui estou hoje, é porque em um determinado momento, as escamas dos meus olhos também caíram. E eu pude ver claramente, porque andava cego. E que Deus possa falar conosco. Porque, como eu estava falando, quando o bicho pega, quando a gente está triste, quando tudo parece que está ruim, a gente lembra, Deus falou comigo. Aí fala como Paulo falou, né? Fui escolhido desde o nascimento. Muito legal pensar nisso. Porque não faço ideia, mas escolhido. Nós temos que passar por esse momento. Nós precisamos de um encontro verdadeiro, impactante, transformador com Jesus. Para que nós possamos ter esse divisor e possamos viver de uma maneira diferente e especial. Irmãos, caminhando para o final, a conversão de Paulo foi algo maravilhoso e é um exemplo e ele foi um exemplo de vida transformada. Paulo se tornou uma pessoa importantíssima para o cristianismo. Até hoje é uma referência para a gente, uma série de coisas que nós pregamos na igreja, que estão relatadas aqui na Bíblia. O maior perseguidor se tornou um abençoador fantástico da igreja. Irmãos, que coisa fantástica. Deus fez um grande milagre. Mas eu quero finalizar essa mensagem, eu só poderia finalizá-la de uma maneira. Que antes de começar, eu queria que você ficasse em pé. Fechasse seus olhos. Feche todos os seus olhos. E reflita. Você teve esse encontro com Jesus. Deus se revelou a você de uma maneira especial, que te jogou no chão e transformou a sua vida. Isso aconteceu com você. Mas se isso não aconteceu no passado, Deus quer te dar a oportunidade de que aconteça hoje, neste local. Alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje. Dizer assim, olha, eu estou longe, mas hoje eu quero ter esse encontro com Jesus. Não interessa se você já foi batizado, se é membro, não é membro de igreja. Não interessa, eu estou falando se você teve um encontro com Jesus. Isso não é seu status na igreja. É um verdadeiro encontro. Há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Levante sua mão, gostaria de orar para você. Não resista, meu amado, meu irmão, minha irmã. Amém, amém, amém. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Há mais alguém? Gostaria de falar assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Há mais alguém aqui? Amém? Você quer levantar a sua mão?